Graça e a paz, meus irmãos. Vamos começar a nossa quarta aula, finalizando o Velho Testamento. E lembrando os irmãos que o que nós temos feito é um resumo, tá, de cada livro referente ao Antigo Testamento. É de muita importância que os irmãos leiam cada livro, tá, assim como a apostila, mas também como cada livro da Bíblia, pois é a palavra de Deus. Tá? E que o Espírito Santo nos conceda a revelação da sua palavra e entendimento. Vamos falar um pouco sobre os profetas menores. Tá? Eles não são intitulados profetas menores por serem menores do que os profetas maiores, e sim pela dimensão dos seus textos bíblicos, tá? Que são menores do que os demais. Tá? E começando com o livro de Oséias, né? Esse livro ele contém os ensinamentos do profeta Oséias. Né? Ele profetizou no reino de Jeroboão II, tá? E Oséias ele foi contemporâneo do profeta Isaías, de Amós, Jonas e Miqueias. Tá? Então, a pregação do profeta ele tem como ponto de partida uma experiência, tá, pessoal tão profunda que se tornou para ele um símbolo. Tá? Um símbolo que você verifica lá no capítulo 1 e ao capítulo 3. Né? Ele amava de todo o coração sua esposa, mas ela o deixou, né, para se entregar a outros amantes. Ela é uma prostituta na qual o Senhor pede para que ele se case. Tá? Então, esse amor ele é não correspondido, ele ultrapassou o nível de frustração pessoal, né, para ser uma enorme força de anúncio. Né? O profeta, então, apresenta a relação entre Deus, né, sempre fiel e cheio de amor, e o seu povo, né, que o abandonou e preferiu correr ao encontro dos ídolos. Tá? Então, Oséias passa então a denunciar todo tipo de idolatria, que ele chama de prostituição. Né? Essa comparação será então a partir daí, né, uma constante nos seus livros, né, no seu relato. Tais prostituições, segundo Oséias, né, ele não consistia somente em adorar imagens, ídolos, mas inclusive a fazer alianças políticas, tá, com potências estrangeiras que provocam dependência, tá, a exploração econômica e a opressão. Tá? Então, Oséias ele repreende principalmente as classes dominantes da sociedade. Tá? Os reis escolhidos, né, contra a vontade de Jeová, né, do Senhor Deus, que rebaixaram o povo eleito, tá, ao nível dos outros povos. E os sacerdotes que espalham ignorância e cheio de ganância, né, que levaram o povo à ruína. Então, Oséias foi um pouco profeta do reino do norte, Israel, que deixou profecias escritas. Tá? Então, o livro ele usa muita metáfora e simbolismo, que ilustra a amplitude do amor de Deus para com seu povo. Tá? Então, o Senhor, nós podemos perceber que ele ordena a Oséias que se case, e Oséias escolhe uma mulher chamada Gomer. Depois do seu casamento, essa Gomer é prostituta, Gomer decide ser infiel a Oséias e comete adultério. E o Senhor usa o símbolo desse casamento para descrever o seu relacionamento com Israel. Tá? Ou seja, Israel aqui simboliza a esposa. É infiel ao Senhor, que é o marido. E vai atrás de outros amantes, cuja infidelidade, né, que vinha aos israelitas por quebrarem seus convênios, sua aliança com Deus, né, com o Senhor. Então, o Senhor misericordiosamente os convida a arrepender-se. Então, por intermédio de Oséias, o Senhor proclama, né, como vai punir o povo de Israel por seus pecados. No entanto, podemos perceber que ele também expressa sua misericórdia e bondade. Então, o Senhor ele relembra que tirou o povo de Israel do Egito, mas eles rejeitaram o Deus de Israel. Né? Por intermédio dos profetas, visões e simbolismo, o Senhor ensina, tá? Ensina e orienta o seu povo. Então, o Senhor vai nos resgatar da morte. Tá? O povo de Efraim, ele vai se arrepender de seus pecados nos últimos dias. Então, esse é o contexto na qual o livro de Oséias é escrito. É um convite ao arrependimento. É mostrar o quanto o povo é infiel,
e mesmo assim o Senhor o convida ao arrependimento. Em seguida nós temos o livro de Joel. Então, o livro de Joel é filho de Petuel, está lá no capítulo 1, né, que era um profeta do reino de Judá, lá do reino do sul. Tá? Então, a mensagem do livro é o julgamento de Deus, tá? No qual, né, o Deus fará contra os inimigos de Israel, né, e de uma perspectiva escatológica, a vitória final do povo de Deus. Então, o livro de Joel, né, ele se encontra nas profecias, né, que Joel fez depois que a terra de Judá foi atingida por uma grave seca e uma praga, tá, de gafanhotos. Então, essa profecia, ela fala de diversos sinais que precederão a segunda vinda do Senhor. Tá? Então, especificamente, de uma grande efusão do Espírito sobre toda a carne de Deus. Né? Ele planeja, então, julgar seu povo pelo pecado. Né? Mas as pessoas ainda têm tempo para arrependimento. Então, os 2 primeiros capítulos, né, narram a terrível invasão de gafanhotos. Depois você leia, tá, o livro de Joel, você vai perceber isso. Tá? Que devasta a plantação do país. Diante disso, né, Joel pede a participação de todos, profetas, sacerdotes e o povo, né, com arrependimento e jejum, para suplicar a Deus que afaste a catástrofe. Né? Então, Deus mostra misericórdia e anuncia a libertação da praga e as bênçãos para uma nova plantação. Né? Então, como o profeta compara esses gafanhotos a um exército, né, talvez se possa pensar que ele esteja falando de uma invasão inimiga. Né? Então, os 2 últimos capítulos do livro de Joel, ele descreve o julgamento de Deus sobre as nações e a vitória final. Então, parece, né, temos a percepção de que parte não tem a ver com a segunda, que a primeira parte, né, não tem relação com a segunda. Mas se você for ler atentamente, né, você vai ver que existe uma expressão que une o livro todo, o dia de Jeová, né, ou o dia do Senhor. O que na primeira parte eram gafanhotos, ou exército inimigo, na segunda se transforma no exército de Deus. Né? A praga se torna apenas uma imagem, né, do grande dia em que a humanidade prestará conta a Deus. Então, a obediência, ela trará renovação, tanto física quanto espiritual. Meu espírito foi derramado sobre tudo o que for carne, disse Deus. Está lá no capítulo 2, versículo 28. Então, quando o Espírito Santo desceu sobre os crentes, lá no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, ele citou essa passagem, né, para explicar o que tinha acontecido. Está em Atos 2, 17. Então, Joel, ele profetiza sobre os últimos dias e afirma que todo país do mundo, né, estará em guerra, pouco antes da segunda vinda. Então, o Senhor, ele habitará com seu povo quando ele vier. Okay? Então, esse é o livro de Joel, tá? Que trata sobre o dia do Senhor. Né? Em seguida, nós temos o livro de Amós. O livro de Amós, tá? Na qual Amós era um pastor que morava na cidade, né, de Tecoá, que ficava mais ou menos uns 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. Né? Então, Amós é um contemporâneo mais antigo de Oséias e Isaías. Estava ativo por volta de 750 a.C., durante o reinado de Jeroboão II, né? Tornando então Amós o primeiro livro profético da Bíblia a ser escrito. Então, Amós viveu no reino de Judá, né, mas pregou no reino do norte, em Israel. Então, os seus principais temas do seu livro é a justiça social, a onipotência de Deus e o julgamento divino. Tá? Então, Amós ele descreve, né, as várias tentativas feitas pelo Senhor de salvar o seu povo, inclusive enviando profetas, né, para adverti-los, tá? Retendo a chuva, permitindo que pestes, guerras os perturbassem. No entanto, né, podemos perceber que o povo não se humilhou, nem retornou ao Senhor. Então Amós, ele vem e ensina que se o povo se arrepender e buscar sinceramente o Senhor, ele pode evitar a destruição. Então ele declara especificamente que o Senhor não aceita as ofertas do povo no templo, porque o coração, tá, das pessoas, né, estava voltado para deuses falsos. Então Amós
profetiza que o povo negligencia, né, com que adorem ao Senhor e levam à destruição. O povo negligenciavam a adoração ao Senhor. Então, Amós, ele vem a ter as 5 visões. Amós anuncia, tá, o fim do reino de Israel. Ou seja, Amós ensina que o povo ele tem que se arrepender. Tá? Então, nesse sentido, ele tem 5 visões, tá, que anuncia o fim do reino de Israel, né? Setentrional, né? Porque a situação era insustentável, tá, diante de Deus, né? Então, tem a visão dos gafanhotos, do fogo, tá? O estanho, o fim do verão, a visão do santuário, tudo lá está no capítulo 7. Tá? Depois você lê. E no capítulo 7 também, do versículo 1 ao 3, Amós conta que em um dia ele viu uma praga de gafanhoto destruindo toda a plantação dos agricultores. E isso acontecia depois que o feno destinado ao pagamento dos tributos ao palácio, né, do rei já tinha sido cortado. E aí os gafanhotos, né, que têm alto poder de destruição, estavam piorando a situação dos agricultores, né, levando-os à fome. Então, pois estes já eram muitos explorados pelo governo, tá, os impostos eram muito altos, tá, que tinham que ser pagos, tá, todo ano. Então, eles tomavam parte de tudo que era produzido. E em seguida, também no capítulo 7, nós vemos que Amós vê um incêndio terrível, que ele é tão forte, ele consome até as fontes subterrâneas de água, né? Depois Amós vê Deus verificando o alinhamento de um muro com um fio de prumo. O muro aqui simboliza Israel, que está torto e deveria ser demolido para ser realinhado, né? Porque o muro torto não tem conserto, então só derrubando, né? Em seguida, Amós vê um cesto de frutas maduras, isso simboliza para ele o fim de Israel. Tá? Então, depois que ele profetiza sobre, né, essas 5 visões, né, sobre a desgraça e as consequências que Israel enfrentaria, ou enfrentará, por rejeitar o Senhor, Amós, ele transmite uma mensagem de esperança, prometendo que o Senhor vai reunir o seu povo e restaurá-lo. Então, o profeta nos ensina que as orações e os sacrifícios não compensam, né, mas ações. A prática, né, do ato religioso não é seguro contra o julgamento de Deus, e a imunidade não pode ser reivindicada, simplesmente por causa de um favor passado de Deus, né, independente das ações e da medida da ação ou do serviço de ser fiel. Em seguida, nós temos o livro de Obadias. Tá? Então, o autor deste livro é provavelmente o próprio Obadias, capítulo 1, versículo 1. Né? Talvez uma pessoa com esse nome, né, ou um profeta desconhecido, de quem Obadias, que significa servo de Deus, seja o título. Então, o livro de Obadias é o livro mais curto do Velho Testamento. Podemos perceber que é o menorzinho. Tá? Então, Obadias fala contra o orgulho de Edom e profetiza sua queda e destruição. Então, Edom, ela será cortada e destruída. Tá? Será cortada e destruída por causa da sua crueldade com Judá. Tá? Então, Obadias ele profetiza sobre a futura, né, restauração de Israel. Então, esses 21 versículos abordam uma questão muito séria e importante. Tá? A necessária solidariedade entre os mais fracos diante de um opressor. Tá? Então, o país estava sendo assaltado, tá, e destruído pelos babilônicos. Né? E Obadias ele reparou que Edom, né, era o país irmão. Tá? Ao invés de ajudar o mais fraco, unir forças com o lado mais forte, ou seja, ele uniu-se com o lado mais forte. E Edom estava gostando do que acontecia. Então ele se aproveitava para conquistar terras, participar das invasões, matava, perseguia e falava, né, entregava ou revelava onde estavam escondidos e pediam proteção, lá em capítulo 11. Tá? Então, além disso, os edomitas eles eram descritos como arrogantes, considerando-se invencíveis, né, e orgulhosos de sua sabedoria, né, de valentia com seus guerreiros. Então, o profeta ele mostra que a sabedoria se torna insensatez.
tá? E a valentia se transforma em covardia, né? Então, quando aliada, né, ao opressor contra um país irmão, desprotegido, né, e atacado, Obadias ele reconhece que Judá também não é inocente e por isso está sofrendo uma das situações mais trágicas da sua história. No entanto, podemos perceber que Edom é culpado também, porque não foi fraterno nesse momento crucial da história. Tá? Então, pode-se estranhar a conclusão do profeta, já que Edom não deveria guardar rancor do seu irmão, nem tomar parte, tá? Com a alegria selvagem da destruição de Jerusalém. Então, outros escritos bíblicos ensinam que não só deve-se esperar o perdão dos nossos irmãos, mas também perdoá-los. Então, o livro de Obadias tem esse sentido, tem essa percepção. Né? Em seguida, nós temos o livro de Jonas. Tá? Então, se formos analisar, não se percebe nitidamente quem foi o autor do livro de Jonas. Né? A história é sobre Jonas, mas é contada sempre, se você perceber, em terceira pessoa. Então, Jonas é o personagem central, principal do livro, no qual Deus ordena que ele vá à cidade de Nínive, né, para profetizar contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas, tá, em vez disso, ele tenta fugir. Tá? Ele tenta fugir, ou seja, ele tenta fugir da presença do Senhor, tá? Indo para Jope, tá? E navegando para Tarsis. Então, uma enorme tempestade surge, e os marinheiros, percebendo que essa tempestade não era comum, começam a lançar sorte, né, para descobrirem, né, quem seria o culpado. Tá? Então, os marinheiros eles se recusam a fazer isso e continuam a remar, porque eles jogam a sorte e percebem que a sorte, né, cai em Jonas. Mas todos os seus esforços fracassam. Ele não consegue, remam, mas não conseguem. E acabam sendo forçados a jogar Jonas ao mar. Tá? Então, como resultado, a tempestade se acalma e os marinheiros oferecem sacrifício a Deus. Tá? Então, Jonas é milagrosamente salvo, né, por ser engolido por um peixe grande, tá? Em cuja barriga ele passa 3 dias e 3 noites. Tá? Então, enquanto estava no grande peixe, podemos perceber que Jonas ora a Deus em sua aflição e se compromete a agradecer, né, e a pagar o que prometeu. Então, Deus ordena ao peixe grande que o vomite. Tá? Então, Jonas é posto para fora. Então, a história do peixe ela tornou famoso o livro, né? Pois os evangelhos, né, eles celebram a figura e a aventura de Jonas como sinal da morte, tá, e ressurreição de Jesus. Tá? Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, Jesus vai ficar 3 dias no ventre da terra. Tá? Depois ressuscitará, como Jonas também voltou, tá, à luz do dia. Então, Deus novamente ele ordena que Jonas viaje para Nínive. Né? Jonas viaja para Nínive e profetize para os seus habitantes. Tá? Então, depois que, né, ele entra na cidade, né, Jonas vai, obedece ao Senhor, entra na cidade, começa a gritar, né, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então, depois que Jonas atravessou Nínive, o povo de Nínive, né, começou a acreditar em suas palavras e proclamaram um jejum. Então, o rei de Nínive, podemos perceber, veste um pano de saco, tá, e senta-se sobre as cinzas. Era um hábito, era um costume da época. Tá? Então, fazendo uma proclamação, decreta o jejum. Né? O uso do pano de saco, tá, e a oração e o arrependimento, Deus vê seu coração arrependido, tá, e poupa a cidade e seus habitantes. Tá? Então, a cidade inteira é humilhada, se humilha, está submissa pelo povo e até pelos animais, que são cobertos de saco e cinza. Né? Então, quando finalmente Jonas prega, Nínive se arrepende. E Deus poupa a cidade da destruição com a qual ele havia ameaçado. Tá? Então, né, o preconceituoso Jonas, ele reclama. A história termina com Deus proclamando sua preocupação até mesmo com os pagãos depravados. Né? Então, descontente e enfurecido, por isso, Jonas se refere à sua viagem anterior para Tarsis
afirmando que, como Deus é misericordioso, era inevitável que Deus se afastasse das calamidades ameaçadas. Ele então sai da cidade e conclui para si e constrói, para si um abrigo, esperando para ver se a cidade será ou não destruída. Tá? Então, mas Deus faz com que uma planta cresça sobre o abrigo de Jonas, para lhe dar alguma sombra do sol. Mais tarde, podemos perceber no livro que Deus faz com que uma lagarta morda a raiz da planta e ela murcha. Então Jonas, agora sendo exposto a toda a força do sol, quase desmaia e pede a Deus que o mate. Percebemos isso já no final do livro. Mas Deus diz a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, Senhor. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena desta planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessas grande cidade? Está lá em Jonas 4, do 9 ao 11. Tá? Então podemos perceber o quão Jonas foi profeta, e no final ele ficou triste por Deus ter salvado aquela nação. Em seguida, o livro de Miqueias. Miqueias profetizou durante os dias do rei Ezequias. Tá? Então, durante o reinado de Uzias, rei de Judá, e Jeroboão II, rei de Israel, tá? Um período de relativa paz e prosperidade, começou a minguar então o reinado deles, a prosperidade desses reinos. Isso foi uma parte devido ao aumento da nação assíria, que após um grande crescimento tornou-se uma potência militar do Oriente Médio, uma grande nação. Então, com a ascensão dos assírios, veio o aumento da pressão militar sobre o reino de Judá e de Israel. Então, Miqueias e os outros profetas também se manifestaram contra a falta de obediência da aliança. Tá? Muitos aspectos da aliança haviam sido abandonados em favor do culto a Baal e a outras práticas pagãs. Então, Miqueias foi um profeta levantado por Deus para profetizar em Judá, num período importante de sua história. Então, Miqueias também é conhecido como defensor dos oprimidos. Então, podemos perceber isso, que Miqueias também é conhecido como o defensor dos oprimidos. Então, ele condena os ricos por tirarem a terra dos pobres. Ele também ataca os comerciantes desonestos por usarem as balanças fraudulentas.